Estamos em guerra? Não há dúvida, estamos em guerra. Este é o meu assunto hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o podcast Café Espiritual. Então, já faz quase 2 semanas que eu não volto para este meio de comunicação. Várias razões, peço desculpas para quem tem me cobrado. É um programa feito para pastores, para seminaristas e suas famílias, mas tem outras pessoas que estão ouvindo e eu agradeço suas expressões de apreço pelo programa, pelos assuntos levantados, pela contribuição que estamos fazendo. Eu passei 2 semanas não muito bem, problema de saúde, nada grave, era uma coisa até dermatológica, meu rosto estava em chamas, eu estava com uma reação alérgica feroz e estava me tirando a paz e eu estava fazendo apenas o necessário, que não é pouca coisa, né? Então, mas eu lamento que estive ausente, né? Estou de volta, então, com mais uma edição para falar sobre algo que, inclusive, também contribuiu para esta semana de tristeza, dificuldade, pois a guerra começou a me afogar, né? Estamos no meio de uma guerra de narrativas, uma guerra política, guerras de opinião, guerra na rua mesmo, guerra mesmo de quebra-quebra. Estamos vendo assim os ânimos não só acirrados, mas estamos vendo assim uma mobilização preocupante, não só no nosso país, mas em outros países. E eu confesso que me sobreveio uma tristeza profunda pela nossa nação, profunda. Já faz muitos anos que eu me naturalizei brasileiro, eu nasci nos Estados Unidos. Também faz anos que eu renunciei à minha cidadania americana e abracei Brasil como a minha pátria. E ver isso acontecer com a nossa pátria é algo profundamente triste, né? E eu não consigo fugir desta impressão muito séria de que nós estejamos sendo julgados. O juízo de Deus tem nos visitado. É como se abrisse uma caixa de Pandora e tirou a tampa e todas as agressões estão assim sendo elevados ao enésimo grau, e de todos os lados nós vemos palavrões e guerras e ofensas e riscos tô lembrando uma frase que meu pai me ensinou há muitos anos atrás. Ele disse: quando elefantes vão à guerra, quem perde a guerra é a floresta. Nós somos a floresta e a gente está apanhando, está sendo muito difícil, muita agressão. E até por causa desse programa eu tenho sofrido agressões a pessoas que dizem, cristãos, inclusive ditas cristãs, né, se dizem cristãs, dizendo que por eu não ser político bastante, eu estou sendo omisso, estou sendo um isentão. Ou outros, quando eu emito qualquer opinião, aí já vão com 7 pedras na mão, vem atrás de mim, você é isso e aquilo, uns chamam de fascistas, e olha, dá vontade da gente se enfiar num buraco, né, e recuar, porque essa briga, eu sei que há ganhadores e perdedores, vai ter isso tudo. Mas e eu tenho, como já expliquei nesse programa, eu tenho minhas opiniões sobre o que está acontecendo. Mas assim que eu emito qualquer opinião, e já querem não só debater, porque eu não vejo pessoas debatendo assuntos, eu vejo pessoas atacando pessoas, atacando o seu próximo, chamando de palavrões, acusando de ser coisas que eu acho que ninguém sabe nem o que essas palavras significam, né? Mas é uma briga, é uma luta, é uma guerra, uma contenda. Mas eu vou me dedicar àquilo que eu entendo. Eu entendo da palavra de Deus, eu entendo da igreja, eu entendo desta vida cristã, estou aprendendo e entendo até um certo ponto. Com os meus quase 64 anos de idade, eu já tenho uma certa caminhada, né? E eu fui levado de volta às palavras de Tiago, no 4º capítulo da sua carta. Ele diz:
De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Muito contra, assim, o que parece ser o bom senso popular, que está levando todo mundo a brigar, a militar, a argumentar. Tiago aponta outra direção para que nós tenhamos paz, para que Deus nos levante, nos exalte, para que Deus nos anime. Nós temos que resistir o mal. E olhe, o mal nos cerca. Eu estava vendo um blogueiro lutando por uma causa que eu acho correto, mas ele usa muito palavrão. E eu estava assim, tá bom, aguentando os palavrões, mas você sabe de uma coisa? Momentos depois eu senti o desejo também de xingar e de usar palavrões. Parece que eu fiquei contagiado com o fel da sua causa, que não era uma causa injusta, mas a maneira pela causa estava sendo argumentada e promovida era uma inimizade, um ódio, uma frustração, uma revolta, um inconformismo. E não é que nós temos que nos conformar com as coisas do mundo, não. Nós temos que entender que não podemos nem sequer ser amigos do mundo. Nossos desejos têm que ser por Deus e para com Deus. Nós temos que nos submeter a Deus. Nós temos que pedir o que precisamos. Não temos que conseguir que os outros nos concedam isto. Mas, ô povo de Deus, líder espiritual, você que é pastor, nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que ser homens de fé. Nós temos que ser homens de oração. Homens de uma simplicidade, homens de uma pureza de coração. Temos que limpar o nosso coração. Nós temos que nos afligir, sim, jejum. Lamentar, sim, nós temos que chorar, sim, e nós temos que converter o nosso riso em pranto e a nossa alegria em tristeza. Nós temos que nos humilhar na presença de Deus. E eu confesso que essa tristeza está adentrando e eu estou assim, em vez de revoltado, eu estou assim, penitente. Eu tenho procurado me aquietar. Eu tenho procurado silenciar as vozes. Eu tenho tentado viver intencionalmente, pausadamente, fazer as coisas que eu tenho que fazer, mas fazer cada coisa bem feita, seja lendo um livro, seja lendo as escrituras de manhã, seja nas minhas orações, seja na ministração que eu faço junto com os pastores e bispos da igreja, seja fazendo esse programa. Eu quero convagar, confiar em Deus e colocar minha vida nas suas mãos novamente, porque este é o caminho. Este é o caminho. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que fazer com que as nossas súplicas sejam levantadas perante o trono da graça e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Salva a alma da nossa nação. A nossa nação está de alma doente.
A alma brasileira adoeceu. As guerras. Eu vi um jovem sendo puxado de uma manifestação do seu pai. Ele não sabia nem expressar o que ele queria, ele só queria protestar. Parece que guerra se tornou passatempo agora. Depois de serem restritos dentro de casa, quarentena, parece que explodiu numa raiva. E é triste ver isso, triste ver pessoas perderem seu meio de vida, triste ver o nível de desemprego, pessoas sendo vitimadas por poderes que estão retendo os meios, os remédios, o tratamento, o emprego que precisam para viver. Mas estas coisas Deus certamente acrescentará se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então vamos fazer isto. Meu colega pastor, sejamos resolutos em servir a Deus nos tempos bons, nos tempos ruins. E precisando, vamos aprender a pedir corretamente, a pedir segundo a vontade de Deus. Bom, eu tentarei voltar sempre quando eu puder. Eu tento marcar 2 vezes por semana, embora já faça quase 2 semanas que eu não estou aqui, mas estou de volta. E vamos tentar manter esse ritmo. Volto a oferecer meu e-mail, caso você queira fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, ou pedir uma oração. O endereço é podcast.caféespiritual. Café Espiritual é uma palavra só, sem acento no primeiro E, @gmail.com. Ou pode entrar na minha página no Facebook, que é Walter com W, Robert, Senhor, McAllister Jr. Eu volto até poder falar novamente e desejo a todos que Deus os abençoe, rica e abundantemente.